Olá, camaradas. Agora é a sétima aula do curso livre e completo sobre dialética, sobre o método dialético. E a gente está avançando no conhecimento. Eu convido a quem não assistiu a assistir os outros vídeos, porque neles você vai preenchendo o conhecimento sobre esse método e a gente vai avançando junto, tá bom? Siga o canal, curto e tudo mais. Eu queria aproveitar para fazer o que eu tenho feito nos outros vídeos, que é um convite. Se você quer compreender o que é o capitalismo hoje, a crise do capitalismo, que tipo de sociedade nós temos hoje, eu convido a ler o livro gratuito que está na descrição do vídeo, A Crise Sistêmica. O livro A Crise Sistêmica, que eu escrevi em base ao método dialético, usando o método dialético. O livro explica o capitalismo hoje, a crise do capitalismo, por que a gente está nas últimas décadas do capitalismo, explico com argumentos, com dados empíricos e tudo mais, com derivações. Então, fica o convite para ler o livro, se você quer ter uma noção, assim, ter uma noção de totalidade do que é o tema que nós vamos tratar hoje, totalidade, contradição e movimento. Se você quer ter uma visão total do capitalismo hoje, compreender os fenômenos do capitalismo que parecem separados e tudo mais, eles podem ser unidos. Antes de começar a aula propriamente dita, como eu disse, nós vamos tratar de totalidade, de três conceitos centrais da dialética, os três principais conceitos, que são totalidade, contradição e movimento. São três. Eu quero fazer um resumo da aula anterior, que é o seguinte, um resumo necessário para essa aula. Nós vimos que, de acordo com a lógica formal, A é igual a A. E A não pode ser A e não A ao mesmo tempo. Ele não pode ser A e não A ao mesmo tempo. Para a dialética, ao contrário, A é igual a e não A. E um exemplo disso é a personalidade. Por exemplo, pode ter uma pessoa que ela seja altamente criativa e ao mesmo tempo seja sem noção, vamos dizer assim. Ela tem uma qualidade que é a sua criatividade. Essa criatividade é uma qualidade, ajuda a sobreviver. Mas ela é sem noção, ela fala coisa que não deve, tudo mais. Então ela tem um defeito, isso dificulta a vida dela, dificulta a vida social dela, a vida em sociedade, porque ela é uma pessoa sem limites, vamos dizer assim. Então nós temos uma qualidade, que é criatividade, e um defeito, são opostos, certo? Mas o fato deles serem opostos, eles são também o mesmo. Qual é o mesmo? É uma pessoa impulsiva. A mesma impulsividade que faz a pessoa ser criativa, faz a pessoa ser sem noção, verbalmente, nas atitudes e tudo mais. Então, são opostos, são de fato opostos e diferentes, mas eles são o mesmo na característica. A unidade do defeito e da qualidade, que são opostos, é a característica. Essa diferença que existe entre defeito e qualidade tem um nível abaixo, que é a característica. A mesma impulsividade, em certas situações, gera criatividade, em certas situações, gera a falta de noção. Então, a gente vê que a unidade dos dois é a característica. Isso é um raciocínio dialético. Vai além da oposição, aceita a oposição entre qualidade e defeito, mas vê também a unidade deles. A é igual a e não A. Certo? Espero que seja um bom exemplo para a gente avançar agora para a próxima aula. Para a próxima aula não, para o próximo tema. Quais são as três, como eu vou reforçar, as três categorias centrais da dialética são totalidade, contradição e movimento. O que é totalidade? Totalidade não quer dizer tudo, tá? Numa pesquisa você não precisa pesquisar tudo, você precisa ter uma noção ampla bastante do objeto que está sendo estudado, por exemplo, a sociedade. Tem que ter uma série de conhecimentos sobre as conclusões sobre o que é a sociedade que sejam bastante para entender a sociedade, mas não precisa ser tudo, todos os detalhes, não precisa ser tudo. A totalidade não é tudo. O exemplo que os marxistas gostam muito da relação de totalidade é o exemplo da água. A água é formada por H2O, como vocês sabem. Então, H2O é hidrogênio, e hidrogênio ele é combustor, ele entra em combustão, ele queima. E o oxigênio ele é auxiliar da combustão. Ele também queima. Tanto o hidrogênio,
quer dizer, ele auxilia, o oxigênio auxilia a combustão, ele permite a combustão. Então existe o hidrogênio, que entra em combustão, e o oxigênio, que também auxilia a combustão. São elementos da combustão, de gerar fogo, vamos dizer assim. Mas eles juntos, o hidrogênio e o oxigênio, formam o H2O, a água, que em vez de gerar fogo, ele apaga o fogo. Ele é anticombustão. Então, veja, a água, o H2O, a água, é mais do que a soma das partes. Existe a parte hidrogênio e a parte oxigênio, mas a água não é simplesmente a soma deles, é eles e suas inter-relações. Olha só, a totalidade, eu vou repetir para ficar claro, a totalidade é a parte, são as partes e suas inter-relações entre as partes. A totalidade são as partes dessa totalidade, mas suas inter-relações. A totalidade é mais do que a soma das partes, ele não se resume à soma das partes. Aqui se enfrenta uma concepção científica chamada de reducionismo. O reducionismo diz que a totalidade se resume às partes, à soma das partes, à existência das partes. E a dialética descobre que não. A totalidade, como o exemplo da água, é mais do que a soma das partes. São as partes e suas inter-relações. Tem um exemplo que eu estou tomando do Isto Não É Filosofia, que é interessante, que é o seguinte: o dedo só faz sentido no corpo. O olho só faz sentido no corpo. Se tirar o olho ou cortar o dedo e deixar ele ali, não serve para nada. Ele só serve numa totalidade. A parte só tem seu significado e sua função dentro da totalidade. Certo? É o caso do dedo, o caso do olho em relação ao corpo humano. Então isso que vale para o corpo humano vale também para os sistemas orgânicos, para a sociedade, para a biologia, para a física. Então, é isso. Nós estamos avançando por um conceito central, que é o conceito de totalidade. É preciso, quando a gente pensa totalidade, a primeira coisa que a gente pensa é uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, espacial. Tem um todo e tem as partes e suas inter-relações. Isso não está errado, isso a gente chama de estrutura. Uma estrutura. E a estrutura, ela tem partes e o todo e a parte, as inter-relações da parte e tudo mais. Nós temos a visão que a gente pode chamar com um nome mais sofisticado de diacrônico. Diacrônico é uma forma de ver a estrutura, ver a coisa, entre aspas, espacialmente. Não é espacialmente, você vê que não é, mas é como se fosse em metáfora, tá? Mas também a totalidade é também no tempo. A totalidade não é só a estrutura, é também processo. Viu que a totalidade é tomada como estrutura, a totalidade foi tomada como estrutura, mas a totalidade tem que ser tomada também ao mesmo tempo como processo, como um desenvolvimento, como algo que se forma, que se desenvolve. Então, a totalidade é tanto processo quanto estrutura e o processo. A gente chama de sincrônico e diacrônico. Sincrônico, ou seja, tem a ver com sincronia, diacrônico tem a ver com esse desenvolvimento do objeto, do movimento, do desenvolvimento dele. Essa é a concepção de totalidade que descobre a dialética. Ela não inventa, ela descobre que a realidade é assim. A palavra é complicada, diacrônico e sincrônico, mas você entende melhor quando expressa em forma de estrutura e processo. A totalidade é tanto estrutura quanto processo, certo? Ela é tanto estrutura quanto processo. É uma estrutura que se desenvolve, um desenvolvimento que se estrutura. Tá bom? Existe uma outra observação que a dialética faz sobre totalidade, que é a seguinte: na totalidade, a totalidade tem as partes, certo? As partes da totalidade não são iguais entre si, não tem o mesmo nível de hierarquia. Por exemplo, na sociedade, na vida humana, no ser social, o central é a economia, certo? Existe uma parte da sociedade, que é a economia, que é central. Não é determinista, não é determinante, mas é central, entende?
ela é o ponto em que tudo se reinicia, é a economia. Então a totalidade tem um centro, vamos dizer assim, uma parte, um conjunto de partes que cumpre a função de centro, tá certo? Agora nós vamos para o segundo conceito essencial da dialética, a segunda categoria central, que é a categoria de contradição. Quando a gente fala em contradição, no senso comum, a gente diz, isso não faz sentido. Isso não faz sentido, é contraditório. O fato de ser contraditório quer dizer que isso não faz sentido. Que não tem uma causa, por exemplo, que não tem uma lógica. E a dialética diz, não, pelo contrário, tudo que existe é contraditório, está prenhe de contradição. E ela precisa resolver essa contradição. Essa contradição não pode ser eterna, ela tem que ser resolvida. Então, contradição, eu vou dar aqui um detalhe importante: contradição não é conflito, não é só conflito. Existe, por exemplo, conflito entre operários e burgueses, no capitalismo, entre trabalhadores e empresários. Esse conflito é um conflito, é dialético, mas a dialética não se resume ao conflito, porque também existe a contradição interna aos objetos, interno às coisas, vamos dizer assim. Então a contradição é muito mais do que conflito, mas é também conflito, mas é muito mais que conflito. E a tarefa científica é perceber qual é a contradição que tem nas coisas, né? Que tem na realidade, e perceber a terceira categoria agora. Como eu disse, a contradição existe, mas ela precisa se resolver, né? Senão degenera. E essa contradição se resolve por meio do movimento. Então a terceira categoria central da dialética é movimento. Movimento tem dois significados: movimento em si e mudança. Tudo está em mudança. Tudo está em movimento significa também que tudo está em mudança. E a mudança é eterna, é permanente. Existe a gente pode fazer uma dialética entre mudança e permanência, né? Existem coisas que permanecem a si mesmo no processo de sua própria mudança. Ele muda para permanecer o mesmo. É um processo de mudança em que aquilo permanece sendo o mesmo. Veja como a dialética uniu mudança e permanência num resultado dinâmico, esses opostos, mudança e permanência. Tudo está em mudança, tudo tá. Então você tem que aprender as coisas, por exemplo, historicamente. Você tem que aprender as leis da mudança da realidade, como a realidade se desenvolve, como aquilo que você está estudando para a sua pesquisa está se desenvolvendo. Quais são as leis dessa mudança? Então você trabalha com 3 categorias centrais: totalidade, as coisas estão numa totalidade. Essa totalidade é autocontraditória, ela tem uma contradição dentro de si mesmo e por isso ela se movimenta, ela muda, ela passa para outra totalidade, por exemplo, do capitalismo para o socialismo. Então, como essa totalidade é diacrônica também, ela não é só sincrônica, ela não é só estrutura, ela também é processo, ela passa por mudanças qualitativas, né? E aqui esse debate que eu estou explicando para vocês, que a realidade é totalidade, é contradição e movimento, é um tanto contribuição minha no meu livro A Crise Sistêmica, que eu convido mais uma vez para lerem, em que eu trato uma polêmica que existe no marxismo. O Adorno polemizou contra o Lukács, Lukács, eu me chamo de Lukács. O Lukács dizia que a categoria central da dialética era a totalidade. Para chegar à realidade você precisa da totalidade. O Adorno diz, não, é a contradição. E a conclusão a que cheguei foi, não, é totalidade, contradição e movimento. Não dá para escolher uma só categoria. Tem que ser totalidade, tem que ser contradição, aí eu adiciono movimento, certo? Um movimento que não só é gerado pela contradição, mas o movimento também produz uma contradição no desenvolvimento daquilo.
o movimento tem que ser pego como desenvolvimento. Olha, existe um movimento mecânico, existe um movimento repetitivo, eles existem, certo? Mas o central é um movimento de desenvolvimento, certo? Isso demorou para chegar na ciência. Tinha, por exemplo, uma concepção de universo que o universo era fixo e o movimento era repetitivo e eterno, por exemplo, dos planetas em torno do Sol e tudo mais. Não tinha uma ideia de que o universo se desenvolvia. Isso só chegou na física no século XX, certo? Só se consolidou lá pela metade do século XX, ou seja, ontem historicamente, ontem na história da ciência, anteontem no máximo. Ou seja, essa concepção de movimento como desenvolvimento é uma contribuição da dialética que antecipou algumas descobertas científicas. E é isso, nós tratamos dessas 3 categorias centrais. Se você quer aprender a realidade, tem que aprender a sua totalidade, tem que descobrir suas contradições e perceber suas leis de movimento, certo? Leis de desenvolvimento, de movimento. Então é isso, até o próximo vídeo. A próxima aula vai ser sobre, eu acho que vai ser sobre tendências e contra-tendências, esses conceitos que eu gosto muito. Explodiu minha cabeça quando eu tive contato com essa ideia de tendência e contra-tendência. Provavelmente eu vou tratar ela na próxima aula. Até mais e a gente se vê.